Olá, ouvintes! Aqui é a Geisiane e hoje nós vamos falar sobre a tão temida vida adulta, mas de forma leve e humorada, porque, como diz aquele ditado, desgraça pouco é bobagem. Trouxemos alguns memes que rolam sobre o nosso feed e vamos comentar sobre eles com vocês. Nós te convidamos a pensar conosco por que os memes da vida adulta têm feito tanto sucesso. Não é mesmo, Paty? Exatamente, é o nosso divertimento em meio ao caos, né? Então vamos ver o que ele tá suando em nós e dizendo sobre nós. É interessante até a gente pensar o que, que é o meme. O meme, ele é uma explosão assim do coletivo, né? Porque só faz sucesso quando mexe com muita gente. Então acho que a gente tem pensado sobre a vida adulta aí, a internet que está cheio de jovens adultos, né? Conectados e trazendo isso então para nossa timeline. Ele acaba refletindo o que a gente está vivendo, né? Então eu acho que o que faz a gente compartilhar tanto meme é se enxergar nele, perceber que aquilo ali tá falando da nossa desgraça também, né? É da nossa realidade. Então eu Exato. escolhi um aqui para a gente iniciar, né? Que eu Uhum. acho que de forma mais geral, assim, traz o porquê que a gente tem pensado sobre isso. Eu vou trazer ele aqui, né? Sim. Aí depois a gente corta essa pausa. Tá. Aqui, achei. Então, acho que esse meme ele diz muito sobre o quanto que a gente se identifica enquanto adulto quando começa a surgir essas questões, né? Então ele é uma frase, né? Várias frases ele traz assim: Você faz marmita para levar para o trabalho? Tem o seu nome escrito na caneta Bic? Volta e meia, tem uma frutinha na bolsa? Evita discussões bestas por estar cansado demais? Tem uma lista com as contas fixas do mês? Começou a gostar de fazer supermercado? Parabéns, você não é mais jovem. Ai, meu Deus. Que Quanta triste coisa! realidade. Super me identifiquei. Sim. Primeira coisa que quando a gente olha para isso aqui, né, o levar a marmita para o trabalho, quem nunca, né? Sim, Aquele corre, aquele momento que geralmente a gente está ali entre trabalho, faculdade e não passa tanto tempo em casa, aí tu prepara meio que o teu dia todo para ficar fora, para ficar na rua, né? Então, eu como boa, né, geminiana com ascendente em touro, sempre tenho alguma coisa na minha bolsa para comer. Me identifico até ali com a frutinha na bolsa, que a gente já não quer mais levar também algo assim de porcaria de estar comendo na rua, porque as questões de saúde começam a preocupar mais, né, com a idade. E outra coisa também é o gasto. Então vale muito mais, né? Compensa muito mais levar uma fruta, que é mais saudável e é menos gasto para ti na rua, do que ter que comer uma coisa fora e ainda ter que pagar uma barrinha de cereal na rua, comer uma besteira. Então, acho que diz muito assim sobre esse início da vida adulta, por isso que eu escolhi até esse meme para a gente começar a falar sobre a vida adulta, né? sim, e a marmita é a marmita que a gente prepara, né? A única coisa que dá para pegar na mãe é feijão. Feijão ainda dá. Mas tem gente que não faz a sua própria marmita, né? Então, ganhar a marmita da mãe pronta já tá um plus assim a Nossa, mais, né? é. Então, a vida adulta raiz tem que fazer a sua própria marmita e seu próprio feijão. A minha tá É. ali no limite entre raiz e Nutella, porque eu faço todo o resto. Feijão eu ainda não faço porque eu tenho medo da panela de pressão. Um clássico, né? E sabe o que acontece assim com isso de fazer a sua própria alimentação, como isso é da vida adulta, né? Eu, particularmente, né, tive minha filha bem jovem, tinha 19 anos quando a Alice nasceu e a gente foi morar junto, então, eu e o Elisandro.
E nisso me vi ali, amamentação, né? Ela mamou no peito até uns 5, 6 meses só no peito, não precisava me incomodar tanto com a alimentação. Eu comia morando perto da minha mãe, né? Mais lá do que cá e tal, né? Mas quando a criança começa a comer, aí a preocupação aumenta, que antes, se tu te preocupava só contigo, tu vai levando do jeito que dá. Mas daí a criança comendo, tu pensa, ai meu Deus do céu, não tem nenhuma verdura nesse prato. Ai meu Deus do céu, tem que fazer um feijão, se a criança tem que comer um feijão. Sim. Então a gente, né, começa a se preocupar com a questão da maternidade também, né? O quanto que a gente tem que ser adulto o suficiente para fazer a nossa marmita, para oferecer um feijão para a criança e superar, na verdade, esse medo e esse trabalho que dá de fazer um feijãozinho. E no fim, tudo dá certo, né? Mas eu acho que relacionado a isso também tem ali no final que é começar a gostar de fazer supermercado. Isso aí é um lance que eu não superei. Eu acho muito cansativo fazer supermercado. Eu detesto. Sério, eu sempre amei, porque na minha família sempre era um evento fazer supermercado. A gente sempre fez supermercado aos sábados, à tarde. Então íamos eu, meu pai e minha mãe no supermercado. E era um evento, assim. Então a gente adorava, e daí chegava, colocava as compras no armário, tudo, e decidia o que ia comer de diferente naquele dia de noite. Então, pra gente sempre foi um evento, e pra mim também. Então, eu organizo a minha agenda. Na sexta eu trabalho do meio da tarde para a noite, né? E aí durante o dia da sexta-feira eu mando a minha cachorra para pet, faço faxina e vou no supermercado. Então é o meu programa de sexta-feira antes de pegar o posto de psicóloga de novo e atender até de noite, né? Mas é muito louco, assim, porque eu adoro, e esse final de semana ainda a gente comentou sobre isso, né? Primeiro porque eu não pude ir na sexta-feira passada foi um dia mais atípico, e eu acabei indo no sábado, e depois que eu arrumei tudo no armário, assim, eu me dá uma sensação tão boa, sabe? Ai, Mas sim. o meu comentário, assim, com os meus pais foi que o quanto que ao mesmo tempo eu sinto uma sensação muito boa, eu sinto uma revolta muito grande, porque todo mundo deveria ter essa sensação, todo mundo deveria ter a oportunidade de ter, né, o armário cheio. Mas, voltando para o assunto, né, eu sempre gostei, para nós sempre foi um evento, assim. Acho que aí entra outra questão da vida adulta, né, Paty? Que é a gente começar a se incomodar, criticamente falando, né? Quando a gente se depara com as desigualdades, né? Eu acho que isso, assim, da cultura da família, de fazer o mercado junto e tal, tem tudo a ver com essa satisfação que tu sente. O meu querido também, né? Ele ama fazer mercado. Ele é muito detalhista, né? Então ele para na frente das prateleiras. Ele, nossa, quer saber quanto que vale mais pegar um queijo ralado, sei lá, que tá 450 gramas ou que tá o 320. Então, é um negócio, sabe? E o quanto que a família dele também, né? Ele traz isso, assim, que para ele é muito legal fazer mercado, ele gosta por causa disso. E é uma família que sempre trabalhou bastante, tal, então eles sempre puderam fazer o mercado de forma tranquila, mas assim da vivência dele, né? Porque antes dele, os pais dele também tinham outra realidade financeira, né? E ele se lembra muito disso, assim, de quanto que era legal fazer mercado e tal. E na minha casa, a gente é bastante irmãos, né? Vários filhos. Eu nunca fiz mercado com os meus pais. Até tem uma dinâmica um pouco diferente, assim. O meu pai é que faz mercado e ele traz o essencial. E ele tem isso até hoje, assim, tipo, não faz um rancho, sabe? Mas diz muito sobre a desigualdade. O quanto que não dava para fazer, né? Esse Sim, rancho coletivo, imagina assim. aí com 9 filhos para dentro de um supermercado, cada um se grudar em uma coisa. Exatamente. Então, na verdade, é a organização, né? E o quanto que eu não tenho essa vivência. E para mim é um negócio chato, eu não curto, né? Primeiro porque eu não gosto de caminhar, né? Aí tem que andar, corredor por corredor. Aí outra coisa, essa questão crítica de que eu saio puta do mercado, né? Eu fico, meu Deus do céu, que horror de caro. Tipo, cara, se tá difícil pra gente que trabalha, ainda que minimamente tem uma casa e consegue pagar os boletos, imagina para aquelas pessoas que não têm. Eu saio muito revoltada, realmente, que nem tu diz assim, né? Então, Sim. acho que
além ainda de fazer o supermercado, ainda tem que estar lá passando pelos corredores, ainda tendo essa consciência crítica, né? De que a gente não tá bem nesse mundo, nesse Brasil não tá fácil. Então, é mais um motivo. É mais um para mim, porque eu já não curtia antes, né? Então, agora tem mais um para Sim, acrescentar. sim. E tudo também, essa questão social, eu acho que tudo também vai do mercado que a gente vai. Cada mercado a gente vê uma coisa, né? Então, se a Uhum. gente vai num mercado mais popular, assim, esses atacados grandes, né? A gente vê, às vezes, cenas de cortar o coração, assim, né? Das crianças pedindo as coisas, os pais não podendo dar, né? Se virando ali nos 30, porque realmente tá tudo muito caro, né? É um absurdo, assim. Eu moro sozinha e eu acho um absurdo, às vezes, eu ir no mercado e gastar 90, 100 reais, sabe? Uhum. Mas nos mercados de elite, assim, aquele que tem o esquilinho aqui de Novo Uhum. Hamburgo, não vou dizer a marca, não vou É, dizer o nome do mercado, não vou fazer merchan, mas aquele que tem o esquilinho, né? A gente vê umas outras realidades também, né? Um pouco do mundo paralelo, assim, o pessoal comprando, não olhando tanto, mas aí a gente está falando de pessoas também que têm um poder aquisitivo melhor que o nosso, assim, né? E então é muito louco essa desigualdade. Acho que isso, como tu fala também, faz parte da vida adulta, né? A gente começar a se incomodar com isso, sendo que deveria ser o básico, todo mundo deveria de ter acesso, né? é. E pensando até para ser um assunto de vamos rir um pouco dos memes, mas para te ver como na verdade os memes eles têm uma profundidade de trazer o que é sério também para nossa discussão, né? Então é muita Sim. coisa assim. Vamos para o próximo então. Que o próximo diz assim, mais um de frases, né? Me recuso a acreditar que a vida adulta seja só trabalhar igual um condenado, fazer faxina, pagar boleto, tomar Dorflex e se estressar com barulho de vizinho. Isso diz muito sobre a vida adulta, meu Deus do céu. Uma dor nas costas, né? Sempre tem que ter um paracetamol, um Dorflex, um relaxante muscular em casa, né? Para a gente conseguir sobreviver à vida adulta. A faxina, que né? É quase um compromisso, assim. Tipo, a faxina semanal é um compromisso que tá lá te esperando. E não deixa de ser, né? Porque É, faz parte da saúde também um ambiente limpo, né? Então tu acaba te obrigando a fazer. é. E isso, assim, de o quanto que a gente trabalha, porque eu acho que é a idade mais ativa, assim, que a gente tá realmente plantando o nosso, né? Tipo, tá na função, para depois, quando chegar uma certa idade, tu tá mais tranquilo. Então, é a idade do corre, realmente. Só que a gente tem trabalhado, acho que muito mais nesse sentido, assim, até esses dias tu compartilhou um post, né, Patrine, que dizia assim sobre o quanto que a gente está fazendo cada vez mais coisas para dar conta de uma coisa. Tipo, a gente se formou enquanto psicóloga, mas faz página, faz divulgação, é empreendedora. Então, é muita coisa que a gente tem que trabalhar, dar um duro danado. E a gente tem percebido isso pela coletividade, o quanto que a gente está exausto. Mas a gente não tem, né? Eu ainda não tenho nem 30 anos e parece que tô, sabe, morrendo. Sim, eu tô só pelos dias de glória, né? Porque realmente, assim, a gente precisa fazer muito para receber muito pouco. Eu acho que isso que tá deixando todo mundo muito entristecido, para baixo, desmotivado, né? Sim, até faz um lance aí dessa parte do trabalho, que se conecta assim com a interface até de um novo movimento, que tem um movimento que chama, né, da terceirização do trabalho, que é algo ainda que já se usava esse termo, né? Mas agora tem um termo novo que chamam de uberização do Uhum. trabalho, que coloca esse lugar do trabalhador, no caso, né? O Uber, ele é só um exemplo, né? Porque quanta gente tem trabalhado nesse setor invisível, né, invisibilizado, sem direitos trabalhistas, por tua conta em risco, né? E o Uhum. quanto que isso é perigoso e desumano não ter alguém que se responsabilize enquanto Estado, né, pela saúde dessas pessoas.
Porque se tu fica doente, tu é autônomo, ninguém vai pagar tuas contas. Como que tu vai te manter? Então tu tá desamparado, né? Sim. Desamparado, sem projeção de futuro, porque na verdade eu pago todas as minhas obrigações enquanto autônoma no sentido de prefeitura, conselho, alvará e afins, né? Mas eu não pago, vou ser bem sincera para ti que eu não contribuo com a previdência porque eu não vou me aposentar. Então, os planos, esses tempos eu ainda estava pensando, né? Eu preciso ter alguma forma de economizar algum dinheiro, enfim, de ter. Poupança não me funciona muito comigo, só se eu aplicar, porque se eu não aplicar, eu pego o dinheiro da poupança, né? É uma tristeza. Mas que não fosse aplicação, né? E aí eu andei pensando em de repente fazer um consórcio, algo do tipo, sabe? Para poder ter uma garantia ali, saber que em determinado momento vai chegar um dinheiro ou vai ficar guardado, enfim, porque também tem isso, né? Antes, na época dos nossos pais, por exemplo, eles trabalhavam e contribuíam porque eles sabiam que dentro de tantos anos, dentro de 20, 25 anos, eles iam se aposentar. E a gente não vai. Então tem mais isso, né? Além de da gente ter que trabalhar muito mais para conseguir ter o mínimo, a gente não ter projeção de futuro. Acho que isso é muito triste e isso tem afetado muito a saúde de nós jovens adultos, né? Sim, gera muita preocupação, uma preocupação futura, e que dá uma sensação de incapacidade, né? Tu trouxe até, né, quando eu falei para a Paty de sugerir esse tema para a gente resolver sobre o que a gente ia fazer o podcast dessa semana, ela me passou um artigo, né, uma reportagem que fala ali sobre como a juventude, de forma geral, né, está adoecida por conta desses eventos. Eu acho que isso é uma das contribuições que por que a gente não está bem. Acho que falam, né, da geração mimimi, mas não é. É porque o negócio não tá fácil, né? Não tá bom. Inclusive, eu até abri aqui a manchete para poder ler, né? Porque essa manchete é desesperadora, mas ela é muito real, né? Que diz assim que brasileiros de 15 a 29 anos estão mais tristes, mais preocupados e mais pobres, aponta a pesquisa. A pesquisa também indicou que até o final do ano a população jovem no Brasil será inferior a 50 milhões, o que indica o início do fim do bônus demográfico no país. Ou seja, a gente está precisando trabalhar mais porque o nosso número é menor, né, do que na época dos nossos pais, por exemplo, e não vai ter garantia nenhuma. Então é muito louco isso. E como isso implica, né? Daí a pesquisa até, né, traz assim autoavaliação sobre a felicidade, sobre o quanto que tu te considera feliz e sobre a preocupação, o quanto tu te considera uma pessoa super preocupada, tipo, né? Que fala aí de uma estabilidade, porque acho que pra gente estar bem feliz, a gente tem que ter essa estabilidade. E hoje, infelizmente, a gente não consegue. Eu acho que se antes, né, do nosso governo atual aí, nosso desgoverno atual, no caso, né, já estava difícil, né? A gente conseguia ainda minimamente ter uma perspectiva de que aquela coisa que os nossos pais nos falavam, né? Não, o caminho é o estudo, o caminho é, né? É isso aí. Se hoje a gente não tem esse respaldo, nos coloca numa situação mais difícil ainda de acreditar que tem caminho, né? Quando o governo desampara, quando ele não, né, lança a mão aí de todas as possibilidades de garantias de direito, né? Tá bom, tudo bom pra ti também. Nosso vizinho tá passando aqui. Então, essa pesquisa vem muito de encontro, assim, né? Sobre até as próprias questões de desigualdade, que a gente acha que o jovem brasileiro não está preocupado com isso. Não, a gente está vendo as coisas acontecerem. Acho que às vezes até falta espaço para a gente falar mais sobre isso. Porque a gente fica ali só no Insta, né? Só rindo dos memes, passando, rolando tela. E ninguém fala disso, ninguém se abraça e pelo menos vamos chorar junto, já que não tem às vezes o que fazer.
né? Sim. E vamos se reunir para ter também ideias do que fazer a respeito, né? Senão a gente fica só sentando e chorando mesmo. Sim, e a gente precisa pensar e se unir, né? Porque, como tu mesmo disseste, a gente não tem um governante que fale por nós, tanto pelo contrário, ele nos eximou de toda a garantia possível, né? Seja ela de oportunidade de bolsas de estudos, de pós-graduação, seja ela de oportunidade de estudar fora do país, seja ela da própria aposentadoria, como eu estava falando, né? Então, Uhum. se nós não nos unirmos e se nós não, pelo menos, criarmos uma rede de apoio, né? Porque eu acho que quando tu falou da questão da felicidade, me veio o conceito de felicidade e os pilares que a gente sabe que são necessários para uma pessoa estar feliz, que eles confrontam muito o que a gente tem visto nas redes sociais, que é essa positividade, né? E que agora a gente usa o nome de positividade tóxica, né? Uhum. Que acaba adoecendo ainda mais o jovem adulto, porque a gente começa a olhar ali que a gente tem que ser feliz, que a gente tem que ser grato, que a gente tem que se alimentar saudável, que a gente tem que se conectar espiritualmente, e de fato, é interessante que a gente olhe para esses pontos. Só que de nada adianta a gente olhar para isso se a gente não consegue pagar as nossas contas, se a gente não tem um lugar para morar e se a gente não tem dinheiro para se alimentar. Então, eu acho que para além de dizer que a gente precisa ser mais positivos, a gente precisa ter oportunidades para então ter a tal da positividade, É. né? Porque senão vai ficar muito difícil. Ela precede, né? Precede necessidades básicas. Então, como que a gente vai estar, né, sorrindo à toa aí se não tá bem, né? E quando tem essa cobrança de que tem que ser assim, eu sempre gosto de lembrar, né, que não, a gente não tem que nada, né? Olha para ti, né? Qual é a tua situação, qual que é o teu contexto e ignora o que está acontecendo no coleguinha do lado, lá fora, porque senão a gente entra numa bad mesmo. Isso é uma coisa que eu também comecei a exercer, é um exercício, né, sobre mim, assim, de não, peraí, tu não tem que nada. Não, peraí, tu tem uma filha, tu tem outra realidade, tipo, tu tem outra dinâmica, não tem que nada. É o tenquismo, né? O Senão as tenquismo, o pessoas famoso começam. tenquismo. Tem que não sei o quê, tem que. Senão as pessoas começam a ditar o que, que tem que ser. E não é cada um, né? E é importante a gente lembrar disso para a gente, inclusive, se fortalecer. Mas isso que a gente fala assim das nossas obrigações e tudo mais, tem um outro que rola, né? Que diz assim, né? Que é muito ruim ser adulto, porque você não pode simplesmente ficar triste no seu quarto. Você tem que ficar triste fazendo as suas obrigações. Então é um negócio que, poxa, a gente tem que dar o nosso próprio colo, né? Sim, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis, assim, que tem, né? Aí tu falou isso e eu ri aqui, porque quantas vezes eu lavei a louça chorando. Não pelo fato da louça, mas por outras coisas. Mas assim, eu tava triste, mas eu também tinha as minhas coisas para fazer, então eu não podia abandonar o mundo, sabe? Então Uhum, é muito louco isso. exatamente. E o quanto que tem um monte de gente pensando, às vezes, e passando por uma situação parecida, né? E o meme vem dar essa cutucada, assim, porque quem compartilha esse tipo de reflexão é porque não tá bem, tá dizendo aqui sobre estar triste, né? Claro, ficar triste, ficar feliz, ficar com raiva, ficar, né, sei lá, tudo na vida vai acontecer, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar feliz, a gente vai ficar com raiva, mas qual é a proporção disso? Eu gosto de pensar sempre em prejuízo, né? O quanto que isso tem prejudicado e a gente precisa estar ali para ser a pessoa que às vezes olha mais, né, de forma mais empática, olha para aquelas pessoas que estão compartilhando isso, às vezes é um amigo, às vezes é um familiar, e tu vê que tem mais coisas acontecendo junto, assim, na vida dele, que fazem ele pensar dessa forma. Só que se é quase um aviso, né? E se ninguém olha para esse aviso, passa despercebido e depois tu vai saber que a pessoa, sei lá, né, tava muito mal, já tá em outro nível de prejuízo, né? Uhum. E o quanto que ele vem pra gente rir, às vezes a gente nem se liga que tá falando de um negócio sério, né? Sim, e ele gera uma desconexão emocional, né? Porque
A pessoa pega aquele medo, aquela frustração, aquela raiva, aquela tristeza que ela tá sentindo, projeta num meme e torna algo engraçado para se desconectar daquilo ali, né? E quantas vezes a gente também faz isso, né? Não é porque a gente é psicóloga que a gente não tem, às vezes, esses momentos de fugas emocionais. Mas é importante a gente olhar assim como tu falas, porque, bom, tem algo que aquela pessoa tá querendo fugir, né? Tipo assim, rindo da própria desgraça, tá? Tem momentos que sim, é necessário, mas se a gente só ri da nossa desgraça, a gente também não se conecta para mudar ela, né? E aí entra naquele ritmo de automático, assim, né? E o quanto que precisa, isso é uma coisa muito assim da vida adulta. O quanto que a gente vai ter que engolir muito sapo, sabe? Pra conseguir manter a nossa saúde mental. Porque tem coisas que, tá, tu vai ficar triste, vai te incomodar e tal, mas tu precisa ser resiliente pra conseguir manter, sei lá, os teus afazeres, as tuas tarefas. E sinalizar que, ó, hoje eu não tô 100%, mas é o que tem pra hoje, né? Uhum. E o quanto que não é aceito isso. Acho que a gente tem que comunicar mais também, né? E isso lava a alma, assim, quando a gente consegue fazer. De dizer que não, olha, hoje não vai rolar, sabe? Mas estamos aí, vou fazer minhas obrigações, porque eu até, enquanto mãe, né, uma baita de uma responsabilidade. Quando a gente não tá 100% e tem um monte de coisa ainda para fazer, envolvendo o filho, às vezes leva na escola, traz, tem uma tarefa para fazer. E tu não queria estar ali fazendo aquilo, mas tu vai fazer do jeito que dá. E é sim uma necessidade, né? É um compromisso teu. Então precisa ser feito. E a gente vai na força do ódio e faz. Sim, eu admiro muito as mães, né? Porque é algo assim, para mim, surreal, porque no caso assim, tu tá muito mal, mas tu precisa colocar um pouquinho de lado, te colocar um pouquinho de lado, porque tu tem alguém que é muito dependente de ti, que ainda não consegue se gerir sozinha, e tu precisa dar aquele apoio para ela, né? Então, o quanto que é muito desafiador. Eu acho que isso é outro movimento da nossa juventude, que é a maternidade real sendo externalizada, né? Porque a gente não via isso. A gente não via. Se eu pensar 10 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu tinha um sonho maluco de ser mãe. Mas maluco, assim, eu falava muito sobre isso. Só que eu tinha uma visão de maternidade na minha cabeça, nossa, muito Disney, sabe? Mas muito Disney mesmo, assim, tipo, nada a ver, nada a ver. Como eu não tive irmão pequeno, e eu fui ter minhas sobrinhas, mas elas moravam em outra cidade, então a gente também não participou tanto assim, né? Eu tinha uma visão da maternidade totalmente diferente. Totalmente diferente. E quando eu comecei a me aproximar disso, que aí eu já tinha 20, 21 por aí, e aí eu disse: Nossa, mano, isso é muito louco. Isso é muito desafiador, né? E aí então eu pude ver a outra face da moeda, que também agora está sendo mais falado e antes não se falava, né? Com certeza. Eu gosto muito de trazer essa discussão, assim, inclusive, né, quando eu trabalho com crianças menores, tipo, né, adolescente ou crianças, de trazer essa realidade para os pais, de o quanto que a gente ensina também eles quando a gente mostra essa realidade, de que, olha, né, hoje eu até uso exemplo, assim, né, com a minha filha, que é um negócio que eu faço muito, né, ela já toma banho sozinha, mas eu dou uma orientada, ela está com 7 anos agora. Então já passou aquela, sabe? Nossa, eu olho assim, ela grande, assim, já passou aquela exaustão do bebê, sabe? Porque o bebê dá muito trabalho, realmente. E ao mesmo tempo que a quantidade que é fofa é a quantidade que dá trabalho. Ou seja, é muito. É muito. É aí que a gente é enganado, né? E a gente pega, ai, tá tão lindo, maravilhoso, cheirosinho, fofinho, ai, tudo de bom. Mas o trabalho que dá, né? Ninguém falava sobre isso. Então, e mesmo às vezes a gente ouvindo falar sobre cada realidade é diferente, né? Então é só vivenciando e sendo, né,
Bom, é muito louco ter filho, não tem nada mais louco do que ter filho, com certeza. Mas eu gosto de trazer assim para os pais, né, quando eu trabalho com família, que mesmo quando a gente está errando, a gente está ensinando, mesmo quando a gente está, né, exausto, cansado, porque tem esse termo de, tá errando, tá gritando, ou tá falando mais alto aquele dia tu tá cansado, tu tá exausto, então tu tá, sabe, mais de saco cheio, de sinalizar isso para as crianças, né? E eu faço isso com a minha filha, assim, de, olha, Alice, tu vai tomar banho, mas hoje tu não fica me tirando muito, tá? Tu toma um banho rapidinho lá que eu não tô bem, eu não vou ficar aturando. Né? Então já sinaliza. E a criança, ela, opa, reconhece. Né? E fala numa boa. Tu vai estar cansada mesmo, não importa, né? A criança não tem nada a ver com aquilo, mas ela precisa saber que é uma necessidade tua naquele dia. Que tem dias que eu vou estar mais de boa. Ah, não, vem, tá. Quer tomar banho agora? Não quer? Tá bom, tá, não vou comprar essa guerra agora. Sabe? Mas a gente sinalizar isso para eles. E com certeza tá ensinando as crianças também a serem mais comunicativas, né, prestar atenção ao seu redor. E às vezes é muito interessante que essa questão do cuidado, né, com os filhos tem muito isso assim. Mas não é só o cuidado literal de dar um banho, dar uma, né, uma alimentação adequada, mas também do cuidado afetivo, socioemocional, assim, né? Ensina eles a regularem também, para eles terem uma inteligência emocional muito mais do que eu tive, por exemplo. Eu olho para Alice e falo, meu Deus do céu, né? Me deu uma rasteira agora, me derrubou, sabe? Teve até uma situação de que ela tava, nossa, chorando muito, brigando, assim, né? E eu falei, Alice, chega, eu não quero mais ouvir choro, né? Sabe quando a gente tá já no auge, né? Sim. E daí ela olhou assim, não, mãe, eu ainda preciso chorar por causa disso. E eu olhei, tá bom. Sim. Não precisa chorar, você tá me dizendo que precisa, então vem cá, chora, né? Dá um colo e espera o choro passar. E o quanto que eles aprendem a se impor também, né? Para que depois, isso na vida adulta, vai estar para eles de novo, vai precisar se impor. Vai precisar falar, vai precisar externalizar o que está sentindo para conseguir comunicar. E tudo de forma mais assertiva, né? Porque ela não brigou comigo, a culpa não era minha do choro dela, inclusive era uma frustração bem grande, assim, não dependia nem de mim, nem dela, assim como as coisas na vida adulta acontecem com a gente, né? Às vezes as coisas não dependem da gente, a gente se ferra e fica, né? Fica puta e quer chorar, né? Chora, às vezes lavando uma louça, da casa, né? Limpa a casa com as lágrimas. Quase isso. Bota um alvejante junto. Mas é isso, assim, né? Dessa questão dos filhos. Então, mesmo quando a gente tá achando que tá errado, que os pais é questão da culpa, né? Então, que a gente se acolha também. Eu acho que muitas vezes a gente não faz isso nem enquanto pais e nem enquanto adultos jovens, né? Então, por isso que a gente precisa ter mais cuidado com a gente, assim. Até tem um meme aqui que diz assim, que eu, por exemplo, né, curto muito tomar sopa. Então, se o inverno chega, eu já pego minha reserva lá de verduras mais fresquinhas, deixa na reta, já faz fruteira, já sabe? Já prepara, vou levar isso aqui, que isso aqui dá pra fazer uma sopinha. E é uma forma de eu me sentir bem, né? De comer bem gostosinho ali e tal. Aí tem esse meme que diz assim, né? Acho que eu tô ficando doente. Vou comer uma sopinha. Hoje tá meio frio. Seria bom uma sopinha. Aí o próximo, né? Tem bastante legume em casa. Eu acho melhor eu fazer uma sopa. Acho que eu tô entediada. Vou fazer uma sopinha pra me ajudar. Então, o quanto que é um autocuidado a gente fazer as coisas pela gente. E que não vai ter ninguém, né? Na minha casa, lá na minha família, né? Quem é que faz a sopa é o meu pai. Nossa, meu pai, ele quer ganhar meu coração, ele faz uma sopa. Ele não ouça isso. Ou ouça, quem sabe rola uma sopinha. Então, tanto que às vezes o adulto é que, né, os nossos pais, a nossa referência, né, de cuidado tá no outro, e depois na vida adulta a gente precisa fazer pela gente mesmo. Então, o que é que a gente tem feito pra gente se sentir melhor, né? Que não envolva álcool, drogas e sexo, né? Tudo bem.
Também pode envolver, né? Mas que não É, seja assim só isso, né? Mas saudável, a, né? a, a questão da sopa, eu não sou tão vidrada na sopa, sabe? Eu gosto, mas não é tanto. Mas assim, eu vi um da sopa que diz assim que eles falando que sopa não é janta, né? E aí Uhum. eu moro sozinha, e quando tu mora sozinha, vem aquilo que tu fala, que tu falou no início, né? Que quando a gente é sozinha, a gente pensa, né? Vou fazer o que der, porque, né, quando tem uma criança, com certeza deve ser diferente. Mas daí dizia assim, querida, quando tu mora sozinha, até pipoca vira janta. E é verdade, às vezes, tipo assim, sopa é um jantão, sabe? Se eu tiver inspirada em fazer uma sopa, porque às vezes vai um sanduíche, uma pipoca mesmo. Agora não tanto, porque depois que eu fiz 26, a vida adulta vem chegando, né? E aí eu me olhei no espelho assim e vi que eu tô começando a criar umas linhas de expressão, né? E aí eu me assustei muito, porque até uns anos atrás eu achava isso coisa de gente muito velha, sabe? Ai, meu Deus. E até fazer 26 agora, eu só usava mal e porcamente protetor solar, né? Então, assim, eu não fazia skincare, eu não nada. De vez em quando fazia uma máscara facial, um negócio assim, mas era muito raro mesmo. E aí eu disse, nossa, eu tenho que começar a cuidar de mim, né? Assim, um pouco da minha aparência. Aí então eu mudei um pouco agora alguns hábitos e tô cuidando mais da minha pele também. Faço skincare, passando ácido hialurônico, né? E tal, Nossa, amiga. pra dar uma Parabéns. retardada já no, nas linhas que estão querendo chegar, né? Mas, enfim, eu acho que tem isso, assim, da sopa, do café, né? Eu lembro que quando Café eu é fui muito, né? colocar. Tem vários memes de café. Sim, eu é chimarrão também, porque tu sabe que eu amo, né? Mas, assim, tô com ele a tiracola a todo momento. A Samanta, que é uma amiga muito querida, que até se ela ouvir esse podcast, tô mandando um beijo pra Samanta, tô com saudade. A Samanta que dizia assim, amiga, tu é aquele meme vivo, assim, ó, que diz assim, tá triste? Faz um chimarrão. Tá feliz? Vamos tomar um chimarrão? Ai, tô tão entediado, quem sabe eu vou fazer um chimarrão? E assim eu sou também, sabe? Porque eu sou muito assim com chimarrão. Mas eu acho que esses dias, quando eu fui colocar o DIU, eu não sabia como eu ia voltar, né? Se eu ia estar com dor e tudo mais. Esses dias foi em março que eu coloquei o DIU, já se passaram 4 meses, passa muito rápido, né? Uau. E aí eu fui colocar e tal, eu pensei, ai, como é que será que eu vou chegar, né? Então eu deixei a minha casa toda organizada, assim, deixei meio que pronta, assim, uma coisa para eu comer quando eu chegasse, a roupa que eu ia vestir, porque como eu ia vir do consultório médico, eu ia ter que tomar outro banho, essa coisa toda que a gente tá fazendo da rua, né? E também se não fosse coronavírus, eu antes, sempre que eu vinha de médico, hospital, eu sempre tinha que tomar um banho e trocar a roupa. E aí eu deixei tudo pronto, sabe? E foi muito louco, assim, porque daí eu cheguei, só passei um café, assim, e comi e tal. Tava com muita dor, de fato, e me cuidei, né? Então é bem louco, assim, o quanto que a gente também precisa aprender a se nutrir depois que a gente vira adulto, né? E se nutrir de todas as maneiras, seja cuidando da nossa alimentação, seja também se cuidando quando a gente não tá legal, né? É. E isso do café, da sopa, do chimarrão, diz também sobre um link que eu tenho muito forte assim com café, quando eu vejo os memes, né? É a questão do rendimento, como está relacionado a se manter acordado. Né? Que a gente não está ainda com 30 anos, mas está exausto tal qual como, em função de tudo isso que a gente vem conversando aqui, da exaustão, da cobrança. Então a gente está muito cansado e a gente ainda tem que ficar acordado para fazer as tarefas, para fazer os nossos compromissos. Então, dá-lhe cafeína, né? Nós aqui do Sul, a gente toma muito chimarrão, mas ele também é um estimulante, né? Então, a gente se gruda no chimarrão, né, Paty? Sim, é todas as formas possíveis. Eu agora no inverno eu super tenho que cuidar, porque senão eu tô ou com uma aqui em cima da minha mesa, agora inclusive tem uma caneca, porque ou eu tô tomando café ou eu tô tomando chimarrão e aí às vezes eu tomo menos água, então tem que cuidar. Mas a gente tá sempre se fornecendo, né? Eu também comecei a tomar vitaminas, né? Uma delas ela tem cafeína, tem guaraná para ajudar o cérebro a continuar a produzir, né? Então isso é muito louco, assim.
muito louco que a gente vem vivendo assim. E louco, né, quando eu falo assim nesse sentido da palavra, eu acho que eu já vou me corrigir antes de possíveis cancelamentos. Não é no sentido pejorativo de saúde mental, mas louco assim de algo sem controle mesmo, né? E Uhum. não da loucura, como se usava a palavra antigamente para denominar algumas psicoses, mas no sentido de algo sem controle, algo desenfreado, assim, que a gente precisa dar conta, né? Então, a vida de adulto. Outra pesquisa que eu vi esses tempos é que os adultos jovens de hoje transam bem menos do Eu que vi os isso. de não sei quantos anos atrás, né? Uma tristeza, a minha barriga roncando, se vocês ouvirem, eu tô com fome mesmo. Chegando a hora de comer. Vai pegar uma frutinha. Tem uma banana ali me esperando. Eu amo banana. Acho super prático, não faz sujeira, adoro. Mas eu acho que é isso, assim, o quanto isso também é triste, porque falar de sexo é falar de uma necessidade biológica, como a gente já comentou aqui. Então, o quanto que todos os bios, né, todos os biológicos a gente está deixando de lado em prol do quê, né? Uhum. Eu me pego questionando assim, tá, mas isso tudo é a serviço do quê? Mas eu acho que assim, né? Em função dessa pesquisa, faz algum tempo que eu ouvi também um podcast que é o Mamilos, que, se eu não me engano, é o Mamilos, que eles trouxeram, né, por que que a juventude tem feito menos sexo. Então, né, eu fiquei bem apavorada até quando eu vi, porque tem um certo preconceito de que essa é uma geração promíscua, né? Eu até detesto essa palavra. Se relativizando assim a questão da liberdade sexual. Que a Uhum. gente, né, os nossos pais, os nossos avós tinham outro tipo de comportamento sexual em função, né, de questões, né, de tradição da família, disso, daquilo. E quem não se adequava nesse comportamento era visto como promíscuo, né? Então, eu até fiquei pensando, nossa, mas dá a impressão de que o pessoal dessa geração tem muito mais liberdade. Mas, na verdade, né, e ele relaciona essa pesquisa com o quanto que está muito mais difícil de se conectar. Uhum. Se tu não consegue fazer conexões, né, íntimas, tu não vai conseguir se relacionar sexualmente falando, né? Uhum. Ou tu vai, às vezes, ter muito mais cuidado de não ir, né? Não fazer um negócio, porque aquela pessoa não vale a pena. Já fica problematizando um monte de coisa, né? Não é só ir lá transar. Envolve outras coisas. Então, o quanto que o pessoal tem ficado, na verdade, com medo, acredito assim, né? Sobre uma relação, sobre uma juventude aí que tem medo de se relacionar, né? Ai, pois é. Vou sustentar o silêncio aqui, que eu sou uma jovem solteira de apenas 26 anos. Ai, ai. Enfim, nada a declarar, né? Mas não é fácil. Não é É. fácil. Eu tava. Esse final de semana foi dia dos namorados, né? E foi muito louco porque foi o primeiro dia dos namorados. Um dos primeiros, ano passado também não foi tão difícil. Que eu não fiquei me culpando assim por não ter alguém, né? Porque eu acho que também esse lugar social que eles colocam o jovem dá uma pressão muito grande quando tu não corresponde, né? Então foi super tranquilo assim. Mas o que eu vi de solteiros abrindo vinho e tomando vinho sozinho e tal, né? Eu super me identifico porque eu tomo bastante vinho no final de semana. Mas eu acho que um pouco é preguiça, sabe? Eu às vezes eu fico pensando, cara, que trabalho, eu tinha um crush, né? Ele vai ver esse podcast, Uhum. esse crush. Mas enfim, tá longe agora, tá no outro estado, sabe? Foi bem embuste, assim. Mas sei lá, né? Pra de vez em quando, sei lá, dar um rolê, até que tava legal. Não, mas ele é uma pessoa boa, mas ele também tá desajustado. E eu também tive meus desajustes, né? Não vamos nos eximir das nossas responsabilidades. Mas enfim, eu digo, ai, eu tô com preguiça de arrumar um crush novo, sabe? Uhum. Ai, tu tem que conhecer uma pessoa, agora tu além de perguntar em quem a pessoa votou, tu tem que pedir um PCR pra pessoa, sabe?
tu tem que ir um monte de coisa, a pessoa tem que vir de PCR, com título de eleitor decente, sei lá, e aí dá uma preguiça, e aí tu diz, então eu vou abrir um vinho. E dá-lhe vinho. E dá-lhe vinho. Porque é muito louco, assim, né? É muito louco. E eu tô me expondo aqui para que mais solteiros que estão ouvindo esse podcast, inclusive pode até algum cliente meu ouvir esse podcast e dizer, nossa, né, a psicóloga, mas eu continuo sendo uma jovem de 26 anos, solteira, né, num país que a pandemia não está nem um pouco controlada e muito pelo contrário, totalmente descontrolada, que também penso assim que o quanto que tá difícil. Ainda mais nesse cenário, sabe? Então dá preguiça, dá várias preguiças, assim. Não, eu sinto muito, amiga. Só isso declarar, né? Eu acho que assim, né? Também tem muitos memes que rolam sobre a questão financeira. Quando tu diz assim, sou uma jovem, né, adulta de 26 anos. De o quanto que tem as questões financeiras preocupam a gente. Que tem um relacionamento, né? Não é só ter esse amorzinho, cuidado, afeto. Tem as questões financeiras também, né? Então, o juntar as contas, ou essa questão até da autonomia, de o quanto que cada um vai ter autonomia por si só. Envolve muita coisa, né? Eu tenho meu relacionamento já de anos, né, com meu parceiro maravilhoso, Elisandro. E realmente já pensei várias vezes assim, Deus o livre, tem que dar certo. Imagina se dá errado. Meu Deus do céu, vou ter que começar tudo de novo. Não. É muito tempo, gente. É a preguiça que eu tô falando, é a preguiça. Não, e quanto mais a gente também tem maturidade, mais sério fica, mais criterioso, eu acho, essa questão da preguiça fica. Tu fica com preguiça de muito mais coisas. Que quando a gente começou a se relacionar, por exemplo, eu e o Elisandro, né, eu tinha 15 anos. Então, não era metade de quem eu sou hoje. De ideias, de coisas que eu já mudei de ideia. Bom, geminiana, né? Toda hora. Então, que alguém para me aguentar nesse sentido, né? Não é fácil construir uma relação. Então, precisa só de muito amor realmente para superar, porque não tem mais o que, né? Não tem explicação. Essa questão financeira, assim, tem os memes que rolam, né? Que fala assim, fetiche de adulto é ficar vendo apartamento para comprar, mesmo sem ter R$2 na conta. Quem postou esse foi eu. Foi, né? Foi. É muito meu fetiche, eu adoro. Adoro. Esses dias, agora tu vai rir de mim. Esses dias, tu não sabe onde eu tava olhando casa pra comprar? No condomínio da Anitta, porque a pessoa não sonha baixo. Tá bom. A pessoa não sonha pequena, a pessoa sonha grande. Né? Vivinha bonita, já viu? É ela, Juliana Paz. Imagina eu ir tomar um chimarrão na varanda, só dar uma cena, assim, participar daquelas festas babadeiras na casa da Anitta. Mas, enfim, né? A gente sonha. Outra coisa que eu faço muito é jogar, assim, esses títulos de capitalização, né? Não vou fazer propaganda, tem um bem famoso aqui da região. Ou na Mega, essas coisas, eu tento a sorte, né? Vai que um dia dá certo. Aí eu tava até falando com meu amigo esses dias, ele tava lá em casa, né? Ele é meu vizinho, e a gente tava comentando sobre. E eu nunca joguei esses negócios. Ele falou: quer saber? Eu vou começar a jogar. Não tem nada pra perder mesmo, sabe? Esses dias eu fiquei por 3 números para ganhar 300 mil, quase morri. Meu Deus, olha só. E o quanto a gente se diverte fazendo isso, passa a ser um hobby realmente, porque lá na minha casa também. Eu e o ele, meu Deus do céu. A gente tem tudo quanto é aplicativo de loja baixado e a gente fica olhando. E a gente está num processo aí de transição, que ano que vem, se tudo der certo, Deus nos ajudar, né? Com muita fé, vou ir para minha casa. Então a gente fica pensando, tal coisa na nossa casa. A gente olha o valor. Uhum. Mas a gente ia precisar de tal coisa, né? A gente vai lá e olha, sabe? Tipo, sonhando assim, né? Só sonhando realmente. Fora os carrinhos que a gente enche ali nas lojas virtuais e não finaliza a compra em nenhum, né? E quem olha pensa assim, nossa, né? Vai comprar de tudo isso, né? Que nada, a gente olha e se diverte, né?
E acho que isso da compra online facilitou muito a vida da gente, assim, que entra para dar só uma olhadinha na loja, né? Agora Ai, a gente sim! pode fazer isso muito à vontade. E encher o carrinho daquela falsa sensação Quase, de né? que a gente vai comprar. Não, hoje eu não vou comprar, mas eu vou deixar aqui no carrinho. Quem sabe É depois eu volto. muito bom olhar para o carrinho cheio, assim, dá uma sensação Eita, né? gostosa, sabe? Explosão de endorfina. Tá ótimo. Exato, é que nem olhar os A apartamentos, as gente tá se casas, né? burlando. É uma sensação bacana, assim, né? É, Sim. E necessária, porque quando a gente tem uma casa, a gente vai precisar comprar coisas para casa, isso é um fato. Então, se você, jovem adulto, né, ainda não mora na sua casinha, vai chegar pense essa bem, hora. Tem que pense ver. bem. E outra coisa que eu tenho salvo, assim, digo por mim, né, é muita receitinha caseira. Tipo, desde comida, né, que eu vejo uma receita. Ah, isso aqui só vai espaguete, vai tal coisa, 3 minutos na panela de pressão. Fechou, salvo. Tipo, ai, salva aqui, né? E coisa assim de limpeza. Meu Deus do céu. Tipo, nunca tinha pensado, por exemplo, que eu tinha que limpar a máquina de lavar roupa. Então vai lá, cata, né? Olha ali, cara, apareceu no meu feed uma receita de como limpar a máquina por dentro. Oh, que da hora, eu vou fazer, sabe? Aí fica salvo um monte de coisa lá e às vezes tu nem faz nada. Sim, eu tenho que limpar a minha regularmente, assim, por causa que eu tenho o pelo, né, da Aurora, fica por tudo. Mas eu limpava com água sanitária, né? Um copo de água sanitária dentro da máquina e botava a máquina para trabalhar. Só que agora tem um negócio que é um pacotinho, tipo um suquinho Tang, sabe? De que perto lá do sabão em pó tem, que é para limpar a máquina, fica tão boa, bem cheirosinha. Não, eu Ai, sei essas dicas, eu adoro, né? Porque eu sou a dona de casa. Eu amo as coisas do lar, assim, essas coisas eu adoro. Então eu fico muito ligada, assim, peguei uma outra dica também de usar sabão neutro, sem cheiro, sabe? Pra ficar mais o cheirinho do amaciante, muito bom também pra lavar roupa. Então agora olha eu compro sabão em pó sem perfume e o fica só o cheirinho do amaciante, sabe? Não confunde, fica um cheirinho bem bom. Olha só, eu sou quase dona de casa realmente, porque lá em casa é meio metade, metade. Se eu sinto que eu tô fazendo as coisas mais do que o Elisandro, né? Embora a gente tenha os nossos compromissos de trabalho e tal, eu já fico já brabona, já. Tipo, ah, não, tá, peraí, né? Ó, tô limpando mais o banheiro que tô, te liga, né? Porque eu não curto essa coisa de ser dona de casa. Eu realmente, faço por obrigação. Claro que eu curto estar com a casa toda limpinha, cheirosinha, daí tu deita lá no sofá, sabe? Tipo, liga a TV, tá tudo clean. Acende um incenso e sente a Nossa, paz. né? Maravilhoso. Só que não é uma coisa que eu curto fazer, assim, tipo, eu tenho que tirar um dia, me preparar e falar, "Ai, vou fazer, sabe? Eu tenho que fazer isso. Que eu gosto mais de estar na rua, sabe? Não curto muito, assim. Eu sei se é por causa também do meu tipo de estilo de vida, que foi assim até, né? Ali, tipo, comecei a trabalhar com 16 e daí era trabalho, escola, que eu ainda estava fazendo ensino médio, e, né, trabalho, escola, casa. Chegava em casa 11 horas, 11 e meia. Ia jantar, no outro dia tinha que acordar de novo, 6 horas da manhã. E não tive esse negócio de casa. E eu tenho um negócio muito louco, né? Que minha mãe, minha querida mãe, né? Ela viu que era uma necessidade minha, quando eu ainda era pré-adolescente ali, a gente ajudava na limpeza da casa, com várias irmãs, né? Ela e meu pai, assim, dividiam as tarefas. Então eu tenho muita alergia a produto. Então eu não criei essa afinidade, né? Que logo que ela viu que não dava para mim detergente, água sanitária, essas coisas, ela falou: "Não, né? Vamos trocar, tua outra irmã faz, tu faz uma outra coisa, sei lá, faz uma, né, faz outras coisas que não precisa tanto desses produtos tão." Salva pela alergia. Exatamente, queridinha da mamãe, né? Obrigada, mãe. Mas agora eu tenho que fazer, né? Então é um negócio assim Agora de tu é a mãe. organização. Exatamente. Agora me ferra. Mas o quanto que a gente tem que, né, bom, flexibilizar, usar uma luvinha, que eu tenho, canso, não gosto de usar luva, não dá a mesma sensação de limpeza, né? Mas então a gente se organiza lá em casa, eu e o ele, né, pra gente ir fazendo as coisas junto. É, né, galera? Então vocês puderam perceber que nós somos adultos reais. Que a É bem gente isso, né?
muitos dilemas também. Mas Quase acho uma. que a gente deve fortalecer os memes, mas ao mesmo tempo repensar um pouco o que que a gente está fazendo pela gente, né? Porque o que que a gente quer deixar para o mundo, assim, né? Claro que quem tem filhos tem uma preocupação ainda maior, né? Porque é o filho que tu vai deixar no mundo, assim. E que mundo que tu quer pro teu filho, acho que tem isso também. Mas até para quem não tem filho, assim, né? Pelo que a gente quer ser lembrado? Eu acho que isso, ao mesmo tempo que traz um desconforto muito grande, mas eu adoro dizer que é o desconforto que promove a mudança, né? Então é vendo que está desconfortável para a gente que a gente busca alternativas de fato fazer diferente e tentar olhar mais para si e ter uma adultez jovem ali, uma vida adulta mais saudável, né? Em todos os sentidos, mentalmente, sexualmente, fisicamente e financeiramente também, né? Por que não? Eu acho que hoje trazer esse assunto assim foi quase uma catarse, né? Tá todo Foi, mundo né? falando sobre e a gente se identifica enquanto adulto, a gente está vivenciando essas questões. Eu gosto muito de trabalhar com as questões de desenvolvimento humano, né, de ciclo vital, de olhar para esse contexto, o que essa cultura, né, colabora para que a gente se sinta às vezes assim ou assado, né? Que a gente passa a ter um outro olhar, inclusive para a gente mesmo, né? E às vezes eu me sinto assim nesse lugar muito simplista falando sobre, vamos olhar para o dia a dia, olha para a tua rotina, né, um cuidado que tu precisa ter contigo e tal. Acho uma palavrinha muito good vibes, sabe, da terapia. Mas, gente, é difícil pra caramba, sabe? Não é fácil. Fácil é falar. Então, quando, né, recebo até os clientes e tal, às vezes eu fico pensando, meu Deus, mas parece tão simples, né? A gente fala pra gente, se escuta assim e pensa, nossa, é tão simples, por que que eu não faço? Porque é difícil fazer, é difícil a gente colocar em prática. Essa questão toda que tu traz, né, parte de, bom, que mundo que estamos vivendo, como que a gente quer melhorar, de que forma que a gente quer evoluir, mas às vezes a gente não faz, né? A gente vive nossa vida, rotina, senta e chora e é isso aí. E não precisa ser assim. Acho que, né, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai ficar triste, que a gente vai precisar, né, ter os nossos momentos lá de frustração e tal, mas isso não define nossa vida, né? Então a gente precisa olhar para outras coisas também para a gente se sentir bem. E é isso. E se sentir vivo, né? Acho que é o mais importante. Com certeza. Mas então, né? Eu acho que hoje estamos finalizando. Temos um podcast. Temos um episódio, agora eu vou comer minha banana. E vocês, depois eu tenho yoga, olha como eu tô me cuidando. Tô tentando, gente, tô tentando. Eu vou. Mas é a gente poder oferecer também, né? Esse ombro e dizer, estamos todos juntos, porque é isso aí. Eu vou para casa, né? Porque eu gravo aqui no consultório. Vou lá tomar um chimarrão lá com a minha mãe e tal. E lembrando até, né, que eu, né, citei antes no meme, mas não, né, uma coisa que me incomoda bastante são os vizinhos dos barulhos, os barulhos dos vizinhos. Olha como eu até me desconcentro tudo negócio aqui. Cara, olha, reclamar de vizinho na vida adulta é uma coisa muito boa. É tudo aquilo que a gente não pode falar pro vizinho. Assim, né, minha mãe sempre foi criada com pet e tal, gato, cachorro. Mas os meus vizinhos, eles têm muitos cachorros, né? Eu acredito que eles não vão ouvir isso aqui, mas se ouvirem também, né? Tô nem aí. Me incomoda demais com É eles. sempre bom se mancol, né? Nunca Porque como em função de home office e né, quando eu tava terminando em 2020 a faculdade, ter aula em casa, cara, meus vizinhos têm 8 cachorros. E eles vivem bem apertadinho, assim, eu acho, criticamente falando, né? E Sim. daí tu fica, meu Deus do céu. Eu então não posso atender de boa em casa, não posso gravar um podcast em casa, pelo ambiente compartilhado, pelos cachorros. Então aqui, né, no consultório é mais tranquilo. Mas a gente se ajeita, né? Vida adulta é isso aí, a gente sempre dá um jeito de resolver. Quando não tem como resolver, paciência. Senta e vai lavar a louça e chora. Exatamente. Mas então tá, Então né? é isso, gente. Nos sigam nas redes sociais e aguardem novas novidades. Olha que pleonasmo maravilhoso, mas aguardem novidades. Então tá. Tchau, beijo pra vocês e até o próximo episódio.